Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal Educacional. Sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 23. É a nossa penúltima aula. E desde a aula passada, começamos a fazer algumas revisões, né? Então vocês lembram muito bem que nós falamos sobre o momento 1 e o momento 2, as peças principais, aquelas que têm uma tendência maior de cair, não é? E aquelas que não caem, mas eu dei uma passada por elas também. E nós falamos sobre o endereçamento, principais tópicos, preâmbulo, alguns detalhes que não podem faltar, e também falamos da narrativa dos fatos. E hoje nós vamos complementar essa revisão com a análise do momento 3 e do momento 4, quais serão as peças mais relevantes do 3 e do 4, e aquelas também com uma pequena chance de cair na prova, mas que eventualmente vocês precisam saber. E também vamos dar ênfase ao direito, que é a narração da argumentação, e o pedido. O pedido é muito importante, vale muito ponto, impacta bastante na sua nota, né? Então a gente vai revisar tudo isso. Na próxima aula, que é a última, aí nós vamos fazer uma ampla e geral e restrita revisão para prepará-los e, acima de tudo, deixá-los seguros para a prova. A verdade é que este curso, ele quis te dar um mapa, quis trazer para você uma bússola, para que você chegasse no dia da prova orientado, sabendo o que fazer numa situação complicada, que é a prova, queira ou não, você fica nervoso, e eu ficaria também, qualquer pessoa ficaria nervosa, porque se trata de um assunto muito importante, né? Você está em busca de um resultado e está à beira desse resultado, mas se o resultado não vier, você vai ter que começar a caminhada de novo. E isso é assustador para muitas pessoas, não é? Mas atenção, hein? Você tem plena condição de passar nessa prova, né? Se liberte desses fantasmas. O importante é que você entenda, nada de diferente, nada fora do comum vai cair na prova, né? Será uma prova normal, como todas as outras, dentro do padrão que vocês estão extremamente acostumados, os assuntos que vocês já sabem. Então, nesse momento final, é só parar as arestas, ver um detalhe ou outro, ganhar confiança, ter em mente exatamente aquilo que pode cair e, com absoluta certeza, desprendido dessa ideia de que você está indo para um paredão e é tudo ou nada, né? Você ou vive ou morre, não existe isso, não existe isso. O pior que pode acontecer na prova, é claro, é você não passar. Poxa, professor, mas se isso acontecer, vai ser uma tragédia. Sim, toda derrota, ela é uma tragédia para qualquer pessoa. E eu já tive muitas na vida, né? Mas essas derrotas nos ajudam a retornar mais fortes, mais preparados. Então eu desejo realmente que todos passem e vocês têm condições plenas de passar, mas se desamarre disso também, porque se eventualmente, por algum motivo, por alguma questão, na próxima aula, última aula, a gente vai falar bastante disso, você não passar, uma nova oportunidade será dada, essa não é a última oportunidade. Então, claro, prejuízo, claro, decepção, claro, muito trabalho pela frente, tudo isso eu entendo, mas o tempo passa e a vida vai se acertando e você terá nova oportunidade, porque você não pode ir para a prova achando que é a sua última chance, porque isso não é verdade, né? Então não vá pensando assim, porque se você vai pensando assim, aí sim você tem chance de não dar certo, né? Muita pressão, né? Então você, na verdade, precisa ir achando que tem condições, se prevenindo dos perigos que você possa passar nessa prova, para que você tenha êxito. Mas se eventualmente alguma coisa der errado, você terá nova oportunidade, então vá com a alma mais
tranquila, mais leve. Isso é o grande ponto principal aí da prova, né? Bom, vamos começar a nossa revisão de hoje e dar uma olhada no slide. Então aqui nós temos o nosso curso de preparação para a segunda fase da OAB e nós estamos na aula número 23. Como eu disse para vocês, nós vamos fazer aqui a revisão do momento 3. Revisão do momento 3. Então vejam só. Momento 3, o que é? É um momento de recurso. Momento 3 é aquele em que você já teve uma sentença. Essa sentença é uma decisão que não transitou em julgado ainda. Então, se a decisão não transitou em julgado ainda, é momento de recorrer. E embora o universo de recursos seja bastante grande, a gente vai ver aqui, a chance de cair fica muito reduzida, reduzidíssima, pode ter certeza disso, né? Nós vamos dar ênfase naquilo que tem uma maior chance de cair. Há uma exceção, nesse momento 3, que não cai como peça principal, mas eventualmente nas questões você tem que ficar atento, que é a execução provisória, o pedido de progressão antecipada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Seria a única peça que a gente entraria nesse momento 3, que não é recurso, mas repito, não como peça principal. Pode ter certeza que como peça principal não. O que cai como peça principal e tem chances muito grandes de cair é o recurso mesmo, né? E na minha concepção, na minha ótica, claro, eu não sou o dono da verdade nem pretendo ser, né? Mas na minha ótica, o momento 3, a título de argumentação, ele é mais simplificado do que outros momentos, porque você tem uma decisão. E a sua tese, é claro que é combater aquela decisão. Se a decisão foi num sentido que não te agradou, você vai buscar argumentos para combater aquela decisão, aquilo que não te agradou. Então a tese, na minha opinião, fica mais simplificada. Claro, tem a estrutura da petição, que é um pouco diferenciada, tem ali algumas características, mas em termos de argumentação, que é sempre um ponto principal, sempre um ponto mais complicado, porque tem muitas argumentações, a sentença vai facilitar a sua vida e vai mostrar lá qual é a argumentação de uma maneira bem mais tranquila, né? Bom, vamos ver quais são os recursos principais e quais aqueles que têm uma incidência muito pequena. Vamos olhar, olha só. Momento 3 se encontra após a sentença e antes do trânsito em julgado, é o momento de recorrer. E quais seriam as principais peças no momento 3? Aquelas que têm chance real de cair na prova? Então são essas daqui, ó, na minha concepção, né? Apelação, res e roque. E eu ainda chamei a atenção para vocês da apelação, porque nós fizemos duas apelações aqui, tal qual fizemos com memoriais, né? A apelação e a apelação do júri, porque tem algumas características diferenciadas, alguns tópicos que você deve ter uma atenção diferenciada, ok? Muito bem. Então, primeiramente, vamos falar da apelação. Apelação. E quando é que cabe a apelação e por que eu separei a apelação da apelação do júri? A apelação, ela se dá da sentença condenatória ou absolutória. O artigo 593, né, diz que da sentença absolutória ou sentença condenatória, seja da vara criminal, seja do júri, cabe a apelação. Muito bem, é isso que cai. Mas devemos lembrar que também cabe a apelação daquelas decisões definitivas ou com força definitiva que o rese não tiver previsto, né? Se o rese não previu um recurso para uma sentença definitiva ou com força definitiva, caberia apelação no seu lugar. E também vale destacar que da decisão de absolvição sumária e de impronúncia, as duas lá do júri, ao final da primeira fase, decisão de absolvição sumária e de impronúncia, também caberia a apelação, né? Então a apelação cabe por tudo isso, mas somando tudo, dividindo, multiplicando, fazendo todas as contas, o que cai mesmo é de sentença condenatória.
Realmente essa que tem chances reais de cair é uma das favoritas. Você tem que tomar cuidado. É uma das favoritas. Tão favorita que hoje, na aula de hoje, nós vamos revisar uma apelação. Vou mostrar com todos os detalhes como é uma apelação para que você fique mais ligado ainda, não é? A gente já viu esse tema, mas nós vamos voltar a vê-lo, não é? Apelação da sentença condenatória. Bom, em termos de estrutura, a apelação é uma peça muito simples. Você interpõe na instância que deu a decisão, que se for uma apelação normal é para a vara criminal ou para a vara criminal federal, né, ou que seja, e você no preâmbulo vem fulano já qualificado nos autos, não se conformando com por seu advogado, não se conformando com a sentença que o condenou, da mesma interpor recurso de apelação. Nos termos do 593, inciso 1, provavelmente, né, do CPP, outro sim requer que sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça, acima da vara criminal, tal Tribunal de Justiça, vara criminal federal, tal TRF, as razões anexas. E aí, na outra folha, depois que você terminou, colocou local, data, OAB, 3 pontinhos, advogado, você vai para outra folha e tem 3 itens, o nome das razões de apelação, apelante, que é o seu cliente, apelada, que é a Justiça Pública, se a ação for pública, e as saudações de praxe, não é? Igreja, Tribunal de Justiça, além da Câmara, de outros julgadores. De resto, é super tranquilo, né? Bom, sobre o Tribunal do Júri, pesa uma diferençazinha aqui, que é a seguinte: pode ser que o problema mencione que o seu cliente foi levado ao plenário do júri, foi levado a um júri, um julgamento, e os jurados entenderam por condenar, né? Dessa sentença condenatória no júri também cabe apelação. Só que atenção a esse detalhe, atenção. A apelação no júri, primeiro, endereçamento. É para o juiz presidente do Tribunal do Júri. Por quê? Porque a única vez que você coloca juiz presidente é exatamente quando ele presidiu um julgamento no plenário do júri, não é? Porque na primeira fase do júri não é juiz presidente, é juiz de direito. Mas na segunda fase, quando ele está no julgamento em plenário, então ele é juiz presidente do Tribunal do Júri. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o artigo da apelação, você vem, a presidente de Vossa Excelência, não se conformando com a sentença e tal, interpor recurso de apelação. A apelação é nos termos do 593.3, mas muita atenção, porque tem até súmula falando disso. Se você apelar de uma sentença do júri, você vai ver que o 593.3 tem 4 alíneas, a linha A, B, C e D. Olhe bem para qual a linha que você quer utilizar. Com os seus argumentos, eles estão em termos de que a linha. Tem mais de uma, é uma só, mas enfim, mencione essa linha no recurso. Interpor recurso de apelação nos termos do artigo 593, inciso 3, a linha A e D, A e B, sei lá, né? Você tem que dizer do CPP, não se esqueçam disso. Diga qual é a linha, porque há julgados no sentido de que se você apelou na linha A, o tribunal não pode analisar a linha B, nem a C, nem a D, né? Então você, quando entra com recurso, você vai fixar os limites deste recurso, né? Em termos de interposição. Muito bem. Aí depois você que fez o preâmbulo com as razões, né, as saudações de praxe, você começa as outras partes da peça, que é a narração dos fatos, do direito do pedido. Não se esqueçam que em uma apelação você narra o que aconteceu dos fatos até a sentença. É o que basta, porque o que você vai narrar dos fatos? Aquilo que deve ser lido pelo tribunal, pelo desembargador, para entender o que está se passando, não é?
Então ele precisa chegar à decisão, né? O juiz na sentença disse isso, disse aquilo, ponto. Tudo que está depois da sentença não interessa para a narração dos fatos, hein? Cuidado, tá certo? Só o que o juiz, só até onde teve a sentença. Muito bem. Depois da narração dos fatos, você vai para o direito. E aí, é claro, né, senhores, se você está recorrendo, como qualquer recurso da sua vida, você terá que contrariar aquela decisão, né? Você teve uma decisão desfavorável, então com base naquela decisão desfavorável, você vai apontar ali algumas coisas, né? Você vai dizer alguns assuntos ali, né? Discutindo item a item, porque é isso que tem caído na prova, né? Pontuadamente, tudo que o juiz decidiu na sentença, você vai recorrer, tentar argumentar argumentos para cada um, sempre de forma fundamentada. Muito bem. O pedido de uma apelação. O pedido de uma apelação, é claro que um pedido tem que ser possível. E se o réu foi condenado e você não gostou da condenação, você vai pedir para ele ser absolvido, né? Que seja conhecido e provido o recurso, ou dado provimento ao recurso, para absolver o réu, né? O apelante, no caso. Mas você também deve pensar que o seu recurso pode ser parcialmente provido, né? E aí vai mexer só na pena, por exemplo, reduzir a pena, né? Mudar de regime, algum assunto assim, né? Também faz parte. No tribunal do júri, e aí também é algo que eu preciso explicitar para vocês, no tribunal do júri, nós temos uma regra diferente para o pedido. Porque o tribunal do júri ele é soberano, não é? Você tem a soberania dos veredictos, e dentro dessa soberania dos veredictos, você não pode pedir para o tribunal condenar nem absolver o réu, porque o tribunal não tem capacidade nem de condenar nem de absolver. Então, o que você pode pedir lá na apelação do júri? Você vai pedir para que o julgamento seja anulado. Você vai pedir para anular o julgamento. Entenderam? Ah, professor, mas não tem nulidade. Verdade, não tem nulidade, né? Você até pode ter uma tese de nulidade, mas vamos imaginar, vamos entender. Seu cliente foi a plenário do júri, e ele, embora todas as provas indicassem que ele não praticou o crime, né, que ele agiu em legítima defesa, por exemplo, o júri entendeu por condená-lo. Uma decisão injusta, você vai apelar nos termos do artigo 5933, a linha D, porque é uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Aí você vai na apelação dizer, olha, ele está errado, ele merecia ser absolvido, é legítima defesa, a legítima defesa está caracterizada por isso, por aquilo, ele merecia ser absolvido, ele merecia ser absolvido. Diante do exposto, peço o quê? Para ser absolvido? Não, não pode pedir para ser absolvido. Como assim, professor? É porque o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, não tem capacidade de reverter a decisão que o jurado tomou. Então, o que o tribunal pode fazer? Anular aquele julgamento e submeter ao novo plenário. E é isso que você vai pedir, ok? Na prática, esse segundo plenário, esse segundo corpo de jurados, ele vai decidir se acolhe o que os primeiros jurados disseram, ou seja, pela condenação, ou o que o Tribunal de Justiça disse, ou seja, pela absolvição, né? E eles estão livres, viu, senhores? O Tribunal de Justiça anulou o julgamento, mas o novo júri pode condenar novamente o réu, tá certo? Ou absolver, ele está livre, né? Porque ele tem a soberania dos veredictos. Então guardem isso.
A apelação normal, você pode pedir absolvição? Sim. A apelação no júri, nunca. Porque a apelação no júri não condena nem absolve, anula o julgamento, submetendo ao novo plenário. Compreendido? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no slide, olha só. Aqui agora vamos falar sobre o rese. Já falamos sobre a apelação, já falamos sobre a apelação no júri, e o rese também é uma peça muito valiosa. O rese também é uma peça que tem chances reais de cair para vocês. Muito bem. Então, olha só, o rese é uma das peças que você argumenta bastante, você tem uma infinidade de argumentação, mas e por isso, pela essa infinidade de argumentação, ela sempre é uma peça cotada, sempre é uma peça que pode cair para você o recurso em sentido estrito. Mas a verdade é que na OAB unificado caiu muito pouco, caiu uma vez. Caiu uma vez já há um tempo atrás, né? Mas pode se repetir, né? Recentemente também caiu, tal, mas enfim, o rese ele é uma peça muito bem cotada, mas que não cai tanto assim, mas você deve ter muita atenção ao recurso em sentido estrito. Toma cuidado com ele, né? O recurso em sentido estrito, ele está no artigo 581 e ele cabe para decisões, despachos e sentenças daquele rol taxativo do artigo 581. Mas de tantos os casos, é claro que na prova você vai ter acesso, você vai olhar lá, mas de todos os casos que há previsão do rese, o recurso em sentido estrito, ele cabe muito mais da decisão de pronúncia. Isso é o mais emblemático, na vida prática e na OAB. Né? Porque daquela decisão do tribunal do júri, que encerra a primeira fase do júri, e vocês sabem que a primeira fase do júri pode ser pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, pode ser uma das quatro, né? A pronúncia é aquela que leva a julgamento pelo plenário do júri. Quando você tem um julgamento pelo plenário do júri, seria a pronúncia, né? O réu foi pronunciado. Pronunciado não significa condenado, e sim levado a julgamento pelo júri. Dessa decisão cabe rese. Então, essa é a mais emblemática, essa é a mais importante, essa é a que mais cai. Ok? Não significa que não possa cair outra, mas sem dúvida nenhuma essa é a que mais cai, é a mais importante. Muito bem, o recurso em sentido estrito é super fácil de fazer. Você vai interpor na instância que deu a decisão, por essa ótica que eu acabei de falar para vocês, uma chance grande que seja do júri, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara do júri, da comarca tal. Fulano de tal, qualificado nos autos, por seu advogado, não se conformando com a decisão de pronúncia da mesma, vem interpor recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 4 do CPP, geralmente se for da pronúncia. E aí é que tem uma alteração relacionada à apelação, porque há juízo de retratação, não se esqueçam disso. Tanto no rese quanto no agravo em execução, há juízo de retratação e você precisa falar disso. Como que você argumenta? Tem várias maneiras, né? Mas você pode, na outra linha, falar assim, outro sim, caso não se retrate, caso não exerça juízo de retratação, caso, né, mantenha a decisão, tudo isso é juízo de retratação. E o juízo de retratação está no artigo 589 do CPP, requer que as razões inclusas sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça. Então, a única diferença básica aí no preâmbulo do recurso em sentido estrito para apelação é que no recurso em sentido estrito você tem o juízo de retratação que na apelação você não tem. Isso é muito importante, isso é muito impactante, vale ponto. Na outra folha, você tem razões de recurso em sentido estrito, recorrente, recorrido, egrégio de tribunal, colém da Câmara, de outros julgadores, aí é tudo igual, né?
A argumentação, a narração dos fatos é idêntica, você também, a narração dos fatos de qualquer recurso, você vai sempre narrar os fatos até a decisão, né? Inclusive a decisão. E depois você vai mostrar o seu inconformismo pela decisão. Se a decisão foi de pronúncia, certamente você queria que não fosse de pronúncia. E aí você vai argumentar o porquê. E o pedido também é nesse sentido. No final da primeira fase do júri, como eu disse, você tem 4 opções: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, é uma das 4. Se ele foi pronunciado, talvez você queira uma das outras 3. Então peça nesse sentido, para reformar a decisão, né, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão e impronunciar, absolver sumariamente, desclassificar, né, afastar qualificadoras, anular o processo, depende dos argumentos que tiver ali, né? Então esse seria o pedido possível, né? Não se esqueçam disso, não é hora de discutir pena nem nada, é só a decisão de pronúncia mesmo. Geralmente, pode cair outra coisa do reze? Até pode, mas é bem provável que caia reze de uma decisão de pronúncia, sem dúvida nenhuma. Separamos para vocês aqui também como um recurso factível, com chances reais de cair, até porque já caiu, e nas questões cai com muita facilidade, é esse aqui, ó, dá uma olhada. O recurso que nós estamos falando agora é o ROC, o recurso ordinário constitucional, o ROC. O recurso constitucional, ele é do habeas corpus denegado, né? Então o ROC ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 102 e 105. No artigo 102 é o ROC para o STF, quando o HC ou mandado de segurança for denegado num tribunal superior ou for uma decisão sobre crimes políticos. Isso é o ROC para o STF. Mas o que mais tem chance para vocês é o ROC para o STJ, porque o HC, que dá uma decisão, por isso é um recurso, né? O HC e o mandado de segurança, quando forem denegados por os tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais, aí o ROC será para o STJ, de acordo com o artigo 105. Esse é o que mais tem chance de cair. Cuidado com ele, né? Muito bem. Como todo recurso, você vai interpor na instância que deu a decisão. Se cair esse que é básico aí, vai ser para o TJ, você vai mandar para o TJ, porque o TJ que negou o habeas corpus, tá certo? Então, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Três Pontinhos, depois fulano não se conformando com a decisão que negou a habeas corpus, mesmo interpor recurso ordinário constitucional. Nos termos do artigo 105, inciso 2, linha A da Constituição Federal e Lei 8.038/90. Guardem essa lei, 8.038/90 é a lei que regulamenta os recursos para o STF e para o STJ, é importante mencionar, né? Outro sim requer que as razões inclusas sejam encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Termina ali. Na outra folha, razões de recurso ordinário constitucional, recorrente, recorrido e as saudações de praxe. É assim que funciona o ROC. Você vai narrar os fatos, depois que narrar os fatos até a sentença, né, do HC, teve uma sentença, uma decisão, aí você depois no direito vai demonstrar por que essa decisão estava equivocada, por que essa decisão deve ser reformada, né? E aí você vai combater essa decisão. Por que negou habeas corpus? Crime grave? Isso não é pouca coisa, né, para em termos de argumentação. Então você vai desmembrar ali os seus argumentos, ok? ROC é bem singelo,
mais tem chance de cair sim. Então, a apelação, seja ela da vara criminal do júri, reze, principalmente da decisão de pronúncia, e ROC, principalmente da decisão do TJ, né, do artigo 105 da Constituição Federal, esses são os recursos de momento 3 que mais tem chance de cair, ok? Agora, os demais têm vários recursos, a chance de cair é mínima, ínfima. Nas questões, aí, realmente, eu até admito que nas questões tem mais chance de cair, mas como peça principal, é muito pouca coisa. Vamos ver. Então, peças cabíveis no momento 3, que são peças menos cotadas, né? Embargos de declaração, a chance de cair é minúscula, porque os embargos de declaração é para sentença ou acórdão que seja omisso, contraditório, ambíguo, e só isso, né? Quer dizer, não tem muita coisa o que falar, não tem quanto explorar para a prova, né? Então, por isso que embargos de declaração, a chance de cair é mínima. De qualquer forma, já vou explicar para vocês como que faz a peça, né? Só para a gente relembrar. Embargos infringentes e embargos de nulidade vão no mesmo sentido. Embargos infringentes ou de nulidade são de acórdão não unânime desfavorável ao réu, né? Como questão já caiu, como peça principal no unificado não caiu, mas a chance de cair é muito pequena, mas nas questões pode cair mesmo, né? Nos embargos infringentes, o voto vencido fala do mérito, nos embargos de nulidade, o voto vencido fala do processo. E esses dois, tanto embargos infringentes quanto embargos de nulidade, são os dois únicos recursos que são exclusivos da defesa. Os demais não são. Carta testemunhável não cai de jeito nenhum. A carta testemunhável é para aquela decisão que nega seguimento ao rese, nega seguimento ao recurso em sentido estrito ou ao agravo à execução, e isso seria muito pouco para uma prova, né? Por isso não cai. O recurso especial e o extraordinário, a chance de cair é minúscula, até porque a gente tem na segunda fase da OAB constitucional, né? Tem a matéria constitucional, essa sim tem uma chance bem maior de cair em constitucional, recurso especial extraordinário, mas de qualquer maneira é bem simples, já vou explicar como é que faz, né? E o pedido de progressão antecipada é a única peça nesse momento que não é recurso, né? Então você tem que ficar atento porque é possível cair nas questões. Eu vou dar as dicas agora para vocês, como faz, como constrói. Embargos de declaração, né? Então veja, embargos de declaração não cai. Embargos de declaração é muito difícil, porque o assunto é muito pequeno. Você tem uma sentença, você tem um acórdão que é omisso, contraditório, que é ambíguo. Em termos de estrutura, é muito simples. Você vai mandar na instância que deu a decisão. Se é um juiz, você vai mandar para a sentença, você vai mandar para o juiz, né? Se é um acórdão, você vai mandar para o tribunal e não vai mandar para outro órgão, não tem razões anexas, nada. Você vem opor embargos de declaração nos termos ou do artigo 382, se for de sentença, ou do artigo 619, 620, se for de acórdão, ou do artigo 83, se for do GCRIM, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. E aí você vai dizer que está contraditório, que é isso. Não tem segredo, né? Ao final, você vai pedir para que os embargos sejam providos, para que o juiz declare, para que o relator declare a sentença, dê clareza a sentença, resolvendo a contradição existente, esse tipo de coisa, né? Sem chance. Outro aqui, dá uma olhada.
os próximos dois, embargos infringentes e de nulidade. Em termos de estrutura, não tem o que dizer. Eu disse para vocês, seria um acordo não unânime, desfavorável ao réu, e já caiu, inclusive, como questão, tem chances de cair como questão, mas é muito simples. Você vai estar estampado lá que é um acordo não unânime. Aí você vai pegar o voto vencido e vai dizer que o voto vencido precisa prevalecer sobre os vencedores, né? Você vai entrar para o tribunal, vai mandar opor embargos infringentes ou de nulidade nos termos do artigo 609, parágrafo único do CPP, apresentando, para tanto, as razões anexas. Aí, razões de embargos infringentes ou razões de embargo de nulidade, embargante, embargada e as saudações de praxe. Narra os fatos e depois fica em cima do voto vencido, né? Ao final, pede para que o voto vencido prevaleça sobre os votos vencedores. Sem chance. Carta testemunhável, esquece. Esquece! A carta testemunhável está nos 639 seguintes do CPP. Mas a carta testemunhável tem uma peculiaridade, viu? É o único recurso que você não interpõe para o juiz, você interpõe para o escrivão diretor do cartório da vara. Aí daí para frente é tudo igual. Escrivão, excelentíssimo senhor doutor, podia chamar de ilustríssimo, mas chama de excelentíssimo. Excelentíssimo senhor doutor, escrivão diretor do cartório da vara criminal da comarca, daí para frente é tudo igual. Não tem segredo, porque o que acontece? Ele é apenas para desbloquear o recurso em sentido estrito e o agravo em execução. Dessa forma, se você interpôs um recurso em sentido estrito e ele não foi aceito porque estava intempestivo, você entra com a carta testemunhável para tentar desbloquear esse recurso. Mas não tem o que falar, né? Você vai falar que, poxa, deveria ser aceito porque estava tempestivo? É só isso que você vai fazer na prova? Claro que não. Claro que não. Então não tem segredo. Recurso especial para o STJ quando houver uma violação à lei federal ou uma divergência jurisprudencial entre tribunais, né? Recurso extraordinário quando houver uma violação à Constituição Federal. E é para o STF, como eu disse. Para que isso caísse, o problema teria que falar enfaticamente que teve um acordo e que a matéria foi pré-questionada. E no caso do recurso extraordinário, teria repercussão geral, teria que falar em termos de repercussão geral também, né? Então, na verdade, dificilmente, assim, praticamente impossível, mas seria simples, viu? Seria bem simples, você mandaria para o tribunal, não se conformando, vem interpor recurso especial, recurso extraordinário, nos termos da Constituição, requerendo que as razões sejam encaminhadas para o STF, para o STJ, razões de recurso especial, recorrente, recorrido, e saudações de praxe, sem grandes problemas, né? Agora, aqui, como peça principal não cai, mas eu queria chamar a atenção sobre esse último item. Dá uma olhadinha. O último item é o pedido de progressão antecipada, né? Esse daqui, na vida prática, ele está sendo muito utilizado, tá, pessoal? O pedido de progressão antecipada tem sido muito aplicado, né? E por isso que acho que nas questões pode aparecer. Só para vocês entenderem, né? Inclusive, tem até súmula falando sobre o assunto, que é a súmula 716 do STF, né? No sentido de que, às vezes, mesmo na pendência de um recurso, vamos imaginar que o réu foi condenado, e dessa condenação ele apelou. Mas o MP não apelou, então quer dizer, a pena não vai aumentar. A pena não vai aumentar porque o MP não apelou, né? E às vezes na pendência dessa apelação, o réu que está preso, ele já cumpre o tempo necessário, já cumpre os requisitos necessários para conseguir progredir,
né? Independente da sorte ou não do recurso. Então, na vida prática, enquanto o recurso está pendente, nós vamos entrar com a execução provisória, né? Que é um pedido de progressão diretamente na vara das execuções. Vamos pedir lá, né? Independente desse recurso. Mas, para isso, nas questões, eu até entendo que seria possível. E o problema teria que direcionar da forma com que eu acabei de falar, né? Teria que ser muito direcionado por conta disso que eu acabei de falar, né? Há uma pendência de um recurso, a pena não vai aumentar, esse tipo de coisa. Mas em termos de petição seria simples, manda para a vara das execuções, né? Você coloca fulano de tal, como não existe execução ainda, você vai qualificar o réu, né? Por seu advogado, tal, vem pedir a progressão provisória, progressão antecipada, execução provisória, esse tipo de coisa, né? Nos termos da súmula 716 do STF, né? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, e aí você vai expor por que ele merece a progressão, né? Seria bem singelo mesmo. Compreendido? Tranquilo, né? Então, somando tudo e dividindo, o que tem realmente chance de cair é a apelação. A apelação é sempre favorita, seja a apelação da vara criminal, seja do tribunal do júri. E outra coisa que tem chances reais de cair é reze. Reze é sempre importante, principalmente da decisão de pronúncia. E ROC do HC denegado no tribunal, né? Também tem chance de cair. O resto, a chance é ínfima, muito, mas muito pequena mesmo, ok? Isso é o momento 3. Bom, já sem mais espera, vamos analisar agora esse outro momento aqui, ó. Dá uma olhada. Vamos falar sobre o momento 4. O momento 4 é aquele que vem após o trânsito em julgado, né? O momento 4 é após o trânsito em julgado. Então você já teve uma sentença e essa sentença já transitou em julgado e por isso não cabe mais recurso. Quando há um trânsito em julgado, essa expressão trânsito em julgado, pode facilitar muito as coisas para você na prova, hein? Porque as matérias são muito reduzidas, fáceis de se argumentar, né? E você tem dois caminhos, que é o caminho da execução e o caminho da revisão criminal. Vamos dar uma olhadinha. Então, vejam só, momento 4. Momento 4 é aquele que se encontra após o trânsito em julgado. E nós temos dois caminhos a seguir, o caminho da execução penal e o caminho da revisão criminal, né? Como é que a gente vai escolher um caminho ou outro? Então veja, às vezes o problema fala que ocorreu o trânsito em julgado, aparece lá, trânsito em julgado, né? Ocorreu o trânsito em julgado, mas o problema não fala da execução, não conta, trânsito em julgado, mas não fala nada se o réu está preso, se ele está cumprindo pena, qual é o comportamento dele, quanto tempo ele está preso, não fala nada. Se não fala nada da execução, nós não vamos discutir a execução, né? Não tem como discutir a execução. Certamente há uma questão pretérita, uma questão antiga que você pode pedir a revisão criminal. Então, falou do trânsito, não contou da execução, vai para a revisão criminal, tenta discutir coisas do passado. Se transitou em julgado, mas contou a execução, dá detalhes da execução, mostrando o comportamento do condenado, o tempo que ele está preso, né, e outras características, pode ser que nós estejamos na execução, e aí tem algumas peças que são possíveis para isso, né? Bom, vamos ver as peças que têm chances reais de cair. Dá uma olhada. Então, as principais peças do momento 4 são as seguintes. Ó. Se você tiver na execução, falando de execução penal, as duas peças que são possíveis de cair na execução é agravo e
pedido, pedido na execução, ou agravo ou pedido. Agravo é uma peça que cai na prova sim, tá, pessoal? Mas para agravar você precisa de uma decisão do juiz das execuções. Então não basta contar a execução, não basta dizer como é, o que está acontecendo na execução. Nós temos que ter uma decisão do juiz das execuções. Se o juiz da vara das execuções criminais ele deu qualquer tipo de decisão, por exemplo, o juiz negou liberdade de livramento condicional ou progressão, o juiz determinou a regressão, né? Qualquer decisão você pode agravar. Agravo nos termos do 197 da LEP, da Lei de Execução Penal. O agravo ele tem as mesmas características que o rese, inclusive o juízo de retratação. Mas se contou a execução e não deu nenhuma decisão, o juiz da vara das execuções não decidiu nada, então nós temos que fazer um pedido, né? Fazer um pedido. E o pedido é baseado, lastreado no artigo 66 da LEP. É o artigo 66 da LEP que vai dar as orientações para você fazer um pedido na execução, né? Pedindo na execução, chance bem pequena de cair. Já caiu, mas bem pequena. Agravo, já é uma peça que a OAB gosta mais, mas eu devo destacar também que esse assunto, execução penal, é um assunto que cai demais nas questões também. Então, se não cair como peça principal, eu seria capaz de apostar que cairia como questão, né? E, de qualquer maneira, você precisa saber como é que faz, as características que nós temos aí da execução. Como eu disse aos senhores, pode ser que não fale da execução, pode ser que fale só do trânsito em julgado e não fale mais nada. Aí as peças que poderiam ser, são essas daqui, ó, dá uma olhada. Se não falar da execução, se não for execução, né, aqui seria essa característica, não execução, né? Nós teríamos o quê? Nós teríamos a possibilidade de uma revisão criminal, essa com chances reais de cair, e HC e reabilitação com chance zero de cair, né? O HC não tem caído, e a reabilitação nunca vai cair, garanto para os senhores, nas questões até possível, mas como peça, nunca. Seria muito singela para isso, muito singela para uma prova, né? Vamos entender como é que funciona. A revisão criminal, ela está prevista no artigo 621 e seguintes do CPP. 621 e seguintes do CPP, né? E a revisão, ela é uma ação autônoma, uma ação exclusiva da defesa. Só a defesa pode entrar. Para entrar com uma revisão, você tem que ter uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, a sentença condenatória transitada em julgado, de repente você vai revisar, porque pode ter uma decisão contrária à lei ou à prova dos autos, baseada em prova comprovadamente falsa, ou até fatos novos que possam, de alguma forma, ajudar o seu cliente, reduzindo a sua pena, ou inocentando, e outras coisas mais, né? A revisão criminal tem chance de cair. Por quê? Porque a revisão criminal, ela fala sobre muitos assuntos, né? Muitos assuntos. O que você pode argumentar? Tudo. Você pode argumentar o mérito, nulidade, da pena, desclassificação. Dá para dar um apanhado geral em termos dos assuntos do direito, né? Então, tem chances realmente de cair como já caiu. Tome cuidado com a revisão criminal. Mas ela é fácil de fazer, porque é uma ação que é proposta nos tribunais, basta você olhar o artigo 624, você vai ver, mas é sempre nos tribunais que se entra com uma revisão criminal. O pedido também está muito claro lá no 626, né? O 626 que diz quais são os pedidos que podem ser feitos na revisão criminal. Então, assim, é bem
tranquilo, dá para debater muitos assuntos. É uma petição inicial, como toda petição inicial, você precisa qualificar as partes, e no caso aqui tem uma parte só o réu. Vem propor a revisão criminal do processo tal, não é contra ninguém, é do processo tal, que já transitou em julgado, esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, a revisão é chance boa de cair, importante de cair. Agora, HC não tem caído, a gente já falou sobre ele, e reabilitação nunca, né? A reabilitação, ela tem uma finalidade: afastar da folha de antecedentes um eventual antecedente do réu, né? Afasta da folha de antecedentes um eventual antecedente do réu. Para efeitos civis. Então, o sujeito, quando ele vai entrar com ele vai pedir emprego, por exemplo, ele vai apresentar uma certidão de nada consta se ele se reabilitou. A reabilitação ela é possível após 2 anos da extinção da pena, a qualquer motivo, né? Ou pelo cumprimento da pena, ou por outro motivo. 2 anos é que se dá a reabilitação. E você pede a reabilitação para o próprio juiz da sentença, para o próprio juiz que condenou. O mesmo juiz que condenou é o juiz que pode reabilitar. Então você pede para ele, processo número 3 pontinhos, a reabilitação. Mas a chance de cair é muito, mas muito remota. Muito remota, né? Como questão até é possível, mas como peça principal, esquece mesmo. Então, de tudo isso, neste momento 4, eu ressalto para vocês o agravo em execução e a revisão, né? Esses realmente têm chances maiores de cair, maiores. O resto tem chance bem pequena mesmo. Tá certo? Até pedido na execução, chance muito pequena, porque é um monoassunto, um assunto muito limitado para tudo isso que nós temos aqui. Ok? Muito bem. Lembrando que na próxima aula a gente vai revisar tudo isso que a gente está passando aqui para vocês hoje. Nós falamos na aula passada acerca do endereçamento, do preâmbulo e da narração dos fatos. Ficou faltando 2 itens da nossa peça para a gente avaliar. 2 itens muito relevantes, dá uma olhadinha. Então ficou faltando aqui o direito, que é a fundamentação, que é a argumentação, né? E o pedido, 2 aspectos muito importantes. Vamos revisar alguns tópicos, né? Então, começando pelo direito. Direito à argumentação. Em nenhum momento da peça, nenhum outro momento da peça, você argumenta, você não diz o porquê. Na narração dos fatos, você não diz o porquê, você não dá a sua opinião, né? No pedido, você não diz o porquê. Muitas pessoas fazem, né? Requer a absolvição do réu pela legítima defesa. Indispensável. Você tem que pedir a absolvição do réu, não pela legítima defesa, porque pela legítima defesa é um argumento que já está lá no direito, você já falou antes. Então você disse, está caracterizada a legítima defesa, é legítima defesa, por isso, por aquilo, diante do exposto que quer a absolvição. Por quê? Pela legítima defesa. Você já argumentou antes, né? Então a argumentação, o direito, ela é a forma de se expressar. Hoje em dia tem muita tese, tem caído aí teses demais, um monte de tese, né? Às vezes tem problema com 8 teses. O segredo é você se organizar. Quando você tem muitas teses, você precisa anotar no rascunho, né? Quais são essas teses do que você precisa fazer. E aí você desenvolve um parágrafo que seja para cada um. Ponto. Não precisa ficar falando muita coisa, não precisa fazer um tratado sobre determinados assuntos, não. Você pega ali um parágrafo para cada assunto e tá bom demais, desde que você se organize, né? Então vamos ver alguns tópicos do direito. Dá uma olhada. Bom, como eu disse aqui para vocês, né, os principais detalhes do direito, primeiro, é o momento de desenvolver as teses, né? E como eu disse para vocês, o ideal seria pelo menos um parágrafo
para cada assunto, não é? Você, no direito, você pode ter preliminar e mérito, conforme a gente está mostrando aqui para vocês, e o grande segredo aqui é organização. Então vamos falar sobre isso. Bom, primeiramente, preliminar e mérito. Nós falamos exaustivamente durante o curso que mérito diz respeito ao crime, à materialidade, né? Autoria e pena. Tudo que você discutir sobre materialidade, autoria e pena é mérito. Tudo que você discutir sobre, não isso, outras situações, né? Aí não é mérito. Aí você tem uma preliminar, ok? Nulidade, prescrição, abuso de autoridade, outras coisas mais, tudo é preliminar. Quando que você vai dividir o seu argumento em preliminar e mérito? Vai dividir o direito, você vai falar do direito, preliminar, depois mérito. Quando? Quando você tiver uma tese de mérito e tiver outra tese que não é de mérito. Vamos imaginar que você tenha 3 ou 4 teses de mérito. Não tem preliminar e mérito. Não tem. Você vai falar do direito, o réu merece ser absolvido por isso, blá, 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 e pronto. Porque todas são de mérito. Tudo bem? Vamos imaginar que você tenha 2 teses que não são de mérito. Por exemplo, uma nulidade e uma extinção da punibilidade. Você não vai poder dividir em preliminar e mérito, porque você não tem mérito para falar. Então, se você não tiver preliminar para falar, ou se você não tiver mérito para falar, você não pode dividir em preliminar e mérito. Então, para isso, para você fazer essa divisão, você tem que ter uma preliminar, ou seja, tem que ter um assunto que não é mérito e ter outro assunto que é de mérito. Essa é a divisão, ok? Para que você faça a coisa direitinho, na minha concepção, organização. Você tem que se organizar. Quanto mais organizado você for, a chance é muito maior de você lembrar de tudo, colocar item a item, o que precisa ser colocado para valer pontos. Ok? Esse é o mérito, é o direito, né? E o pedido? O pedido, olha, é fácil pra caramba, mas desde que você tenha uma atenção dobrada, tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, né? Vamos ver alguns itens aqui, dá uma olhada. Então, os principais detalhes dos pedidos, né? Os principais detalhes dos pedidos. Veja os pedidos possíveis e escolha entre eles. Já vou dar exemplos. Depois, com os pedidos subsidiários, o que mais importa antes, quando você tem vários pedidos, sempre privilegie o que você mais quer para aquilo que você menos quer. Né? O que mais quer vem na frente, o que menos quer vem depois. Né? Alvará de soltura e contramandado de prisão também fazem parte dos pedidos. E as fundamentações dos pedidos, tem vários artigos aqui que eu já vou explorar com vocês, 397, 386, quando que é um, quando que é outro, a gente vai falar já já com vocês, né? Então vamos item a item, começando por esse primeiro aqui, da possibilidade do pedido. Então veja, pense nisso, guardem isso que você não terá problema para enfrentar a prova. O pedido tem que ser possível. E para que você faça um pedido possível, você tem que se antecipar. Você tem que pensar assim, eu estou fazendo uma peça. Depois que eu fizer essa peça, vai para o juiz. E o que o juiz pode decidir? Bom, em cima das possibilidades do pedido, ou seja, o que o juiz pode decidir, eu vou eleger aquilo que mais me interessa. Então, por exemplo,
Nós estamos em memoriais. Eu vou apresentar memoriais. Depois que eu apresentar memoriais, os autos vão para a sentença, né? Vão conclusos para a sentença. E aí o que o juiz pode fazer? O juiz pode absolver o réu, de acordo com o artigo 386, ou o juiz pode condenar o réu, de acordo com o artigo 387. Você, advogando pela defesa, pelo réu, prefere a absolvição ou a condenação? Então você peça a absolvição. Mas mesmo pedindo absolvição, você não pode esquecer que é possível, pedido possível, é possível que o juiz condene, não é possível? Então, se é possível o juiz condenar, peça sobre a pena, peça assuntos sobre a pena. Você vai pedir a absolvição, o réu merece ser absolvido, por isso, diante do esposo que quer a absolvição. Pedido subsidiário. Outro sim, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que conceda o regime aberto, pena alternativa, reduz a pena, esse tipo de coisa. Porque é possível. Ao final da primeira fase do júri, quais são as decisões possíveis? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Essas são as possibilidades ao final da primeira fase. Então, se você estiver fazendo memoriais do júri, o que você tem que pedir? Um desses 4. Ou até mais de um deles, mas tem que pedir dentro desses 4. Não é? Você vai ter que pedir a impronúncia, absolvição sumária, desclassificação, eventualmente até mesmo a pronúncia, mas tirando as qualificadoras. É possível isso? Pedir para afastar as qualificadoras? Claro, é um pedido possível. Vamos imaginar que você faça uma defesa, vimos isso em outra aula, defesa preliminar de funcionário público. Depois que você fez a defesa preliminar, o promotor ofereceu a denúncia, o juiz intimou o réu para apresentar a defesa. Depois de apresentar essa defesa, o que vai acontecer? Os autos vão para o juiz e o juiz vai decidir se recebe a denúncia ou se rejeita. São essas as possibilidades. O que interessa para o réu? Que ele rejeite. Então peça isso. Ok? Tem que saber fazer esse pedido. Compreendido? Então se antecipe e aí você vai conseguir discutir ali tranquilamente, né? Próximo item aqui que nós separamos. Então vejam só. Outro item é o seguinte: com pedidos subsidiários, o que mais importa antes, né? Então imagine que você tem uma série de pedidos, e diante dessa série de pedidos, o que você deve pedir primeiro? Aquilo que te interessa mais, em detrimento daquilo que te interessa menos. Se você tem duas possibilidades, absolver o réu ou anular o processo, o que é melhor, absolver o réu ou anular o processo? É claro que absolver. Porque absolvendo, eu já resolvi o assunto. Anulando, o processo vai começar de novo e ao final ele pode até ser condenado. Então vou pedir a absolvição logo de cara. É o que mais interessa. Agora, vamos imaginar que você tem uma nulidade e também uma causa de diminuição de pena. O que interessa mais aí? É a nulidade. Porque se eu anular o processo recomeça e pode ser que o réu seja absolvido. Se eu falar da pena, pedir a redução da pena ou alguma coisa relacionada à pena, ele já está condenado. Então sempre você vai pedir o que interessa mais para depois o que interessa menos. Essa é a sequência, ok? Próximo item, dá uma olhada, é o item do alvará de soltura ou contramandado de prisão.
Até um tempo eu dizia que alvará, mandado, contramandado de prisão, era só para aqueles julgamentos, né, de petição de liberdade, relaxamento, liberdade provisória, esse tipo de coisa, né? Mas eu vi cair na prova da OAB uma apelação e no gabarito, como o réu estava preso, era para pedir na apelação o alvará de soltura. Depois que eu vi isso, senhores, réu preso, é sua petição, você advoga pelo réu. Qualquer que seja a petição, peça alvará de soltura. Qualquer que seja a petição. O que for um exagero não vai te atrapalhar. Não vai te atrapalhar, né? Então peça, está preso, peça alvará. Mas às vezes ele não está preso, às vezes ele está foragido, tem mandado de prisão contra ele. Aí você não pede alvará, aí você pede contramandado de prisão, né? Você pede a expedição de contramandado de prisão, né? Seria importante ali. E último item. Último item são as fundamentações, né? Do artigo 397. Quando é que você pede o 397? A absolvição sumária, tá, pessoal? Mas a absolvição sumária é aquela que vem depois da resposta. O 397, você só pode pedir na resposta à acusação, tá? Cuidado. 386. 386 é a absolvição ao final do processo. Então, quando que você pede o 386? Quando você tiver em memoriais que antecedem a sentença, então você pede 386, ou eventualmente numa apelação. Na apelação, o réu foi condenado e você quer que ele seja absolvido 386. 413, 414, 415, 419, todos esses são lá do júri primeira fase, né? Então, quando é que você vai pedir qualquer um deles? 413, 14, 15, 19. Em memoriais do júri. Em memoriais do júri, você vai pedir qualquer um desses. Ok? Aí escolha aquilo que é mais possível, mais plausível. 626 é o recurso, é o pedido na execução. Na execução, 626. 648 é o pedido no habeas corpus. No habeas corpus, esse é o pedido. Condenação é o pedido lá na queixa-crime. Entra com uma queixa-crime, você pede a condenação. Dentre outros argumentos aí do pedido, né? Então tem que ficar muito ligado, muito atento, tudo isso tem chances importantes de cair, claro que vai cair, né? O pedido sempre vai cair lá na peça e você precisa saber fazer. Compreendido? Bom, da sua apostila, faltam 2 problemas, porque nós colocamos até 20 exercícios, até o número 20. E analisamos até a aula passada, até o 18. Então, hoje, vamos falar do exercício 19 e também do exercício 20, né? Para a gente entender e revisar alguns tópicos. Dá uma olhada no slide. Então, estamos no exercício 19 e eu vou ler com vocês. Olha só, durante o carnaval do ano de 2015, no mês de fevereiro, a família de Joana resolveu viajar para comemorar o feriado, enquanto Joana, de 19 anos, decidiu ficar em sua residência na cidade de Natal, sozinha, para colocar os estudos da faculdade em dia. Tendo conhecimento dessa situação, Caio, vizinho de Joana, nascido em 25 de março de 1994,
Isso é importante, isso evidencia que a época do crime ele era menor de 21 anos, tá certo? Então, se os fatos se deram em fevereiro de 2015, né? E o Caio é nascido em 25 de março de 94, quando dos fatos ele tinha 20 anos, ele não tinha 21 ainda. Foi até o local, entrou sorrateiramente no quarto de Joana e, mediante grave ameaça, obrigou-a a praticar com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos, deixando o local após os fatos e exigindo que a vítima não contasse sobre o ocorrido a qualquer pessoa. Apesar de temerosa e envergonhada, Joana contou o ocorrido para sua mãe. A seguir, as duas compareceram à delegacia e a vítima ofertou representação. Né? Ofertou representação porque, à época, o crime de estupro dependia de representação. Hoje em dia, ele não depende mais de representação, mas à época dependia, hein? Por isso não tem nada de errado. Caio, então, foi denunciado pela prática como incurso nas sanções penais do artigo 213 do Código Penal, por 2 vezes, na forma do artigo 71 do Estatuto Repressivo. Durante a instrução, foi ouvida a vítima, testemunhas de acusação, e o réu confessou os fatos. Foi ainda juntado laudo de exame de conjunção carnal, confirmando a prática de ato sexual violento recente com Joana, e a folha de antecedentes criminais, a FAC, né, do acusado, que indicava a existência de 2 condenações, embora nenhuma delas com trânsito em julgado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Caio nos termos da denúncia, enquanto a defesa buscou apenas a aplicação da pena no mínimo legal. No dia 25 de junho de 2015, foi proferida a sentença pelo juízo competente, qual seja a primeira vara criminal da comarca de Natal, condenando Caio à pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença consta que a pena base de cada um dos crimes deve ser aumentada em 6 meses, pelo fato de Caio possuir maus antecedentes, já que ostenta em sua FAC, folha de antecedentes criminais, 2 condenações pela prática de crimes e mais 6 meses pelo fato de o acusado ter desrespeitado a liberdade sexual da mulher, um dos valores mais significativos da sociedade. Restando a sanção penal da primeira fase em 7 anos de reclusão para cada um dos delitos. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Afirmou o magistrado que atualmente é o réu maior de 21 anos. Logo, não estaria presente a atenuante do artigo 65, inciso 1 do CP, ao analisar o concurso de crimes. O magistrado considerou a pena de um dos delitos, já que eram iguais, e aumentou de metade, na forma do artigo 71 do Código Penal, justificando o acréscimo no fato de ambos os crimes praticados serem extremamente graves. Por fim, o regime inicial para o cumprimento da pena foi o fechado.
justificando que, independente da pena aplicada, esse seria o regime obrigatório, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90. Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado. Da mesma forma, Caio e sua família o procuram para, na condição de advogado ou advogada, adotar as medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrono anterior. Constituído nos autos, a intimação da sentença ocorreu em 7 de julho de 2015, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Já está dizendo que tem várias teses, né? Jurídica pertinente. O valor é de 5 pontos, né? E observação, o examinando deve fundamentar suas respostas e a mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Esse seria o ponto aqui, ok? Muito bem. Então, é um problema longo, mas não é um problema difícil. Aliás, num primeiro momento, você olha e fala assim, poxa, na vida prática ele estava ferrado, estaria condenado. Pode ser porque nem sempre a gente consegue absolvição, nem sempre a advocacia lhe proporciona você absolver o seu cliente, mesmo que ele seja eventualmente inocente. Nem sempre, pode. Mas o que a OAB, ela não quer que você resolva a situação, ela quer ver o seu jogo de cintura, ela quer ver o quanto você tem maleabilidade para entender todas as vertentes previstas aqui neste problema, né? Sem ficar pensando no que poderia ter acontecido ou não, né? Qual seria a peça, qual seria a tese, temos que ir em frente e fazer o nosso raio-x e também o nosso esqueleto, ok? Começando com o raio-x, dá uma olhada. Análise do problema, raio-x. Então, veja. Na primeira página do raio-x, nós encontramos aqui quem é o nosso cliente. E o nosso cliente é o Caio, né? Conforme consta lá no problema. E o nosso cliente, que é o Caio, ele é réu ou é vítima? Réu, né? E ele está preso ou ele está solto? Está solto. Né? Mesmo condenado, ele está solto, porque ele acompanhou o processo todo solto, e ele está solto. O réu, né, ele está sendo acusado do quê? De que infração? Então, veja, não só acusado, como condenado, vamos voltar lá, né? Então, olha só. Vamos ver onde começa aqui. Então, o juiz condenou o Caio à pena privativa de liberdade, não é? De 10 anos, tal, Por que crime? Né? Então, ele foi denunciado como incurso no artigo 213, que é o estupro, do Código Penal, por 2 vezes, ou seja, 2 estupros, na forma do artigo 71 do Estatuto Repressivo, né? Que é o Código Penal. Ok? Essa é a acusação, né? Então vejam, se ele, qual é a pena em abstrato para um estupro? Para um estupro, a pena em abstrato é de 6 a 10 anos. E para 2 estupros em crime continuado, que é o que ele colocou ali,
então a gente tem a pena de um dos crimes aumentada. Essa seria a ideia, né? Do crime impossível, do concurso de crimes, né? Por concurso específico, que seria ali o crime continuado, tá certo? Item 5, então, é isso que a gente acabou de falar, né? A pena em abstrato é de 4 a 10, mas aqui pode ser dobrada. Item 6, se há pena em concreto. Sim, há pena em concreto. Vamos buscar aqui a pena, né? A pena, então, o Caio respondeu, o magistrado considerou a pena de um dos delitos, já eram iguais, aumentou pela metade, na forma do 71, justificando o acréscimo para lá e para cá, né? Mas qual seria a pena? Então, vejam, vamos na origem ali da sentença. Ó. Então, o juiz, ele aplicou, na primeira fase da aplicação de pena, 7 anos, para cada um dos delitos. Na segunda fase não teve agravante e atenuante. E depois, ao chegar na terceira e última fase, o juiz aumentou a pena de um dos delitos, já que eram iguais, aumentou pela metade. Na forma do artigo 71. Justificando esse acréscimo, ambos os crimes serem extremamente graves, etc. Aí ele passa a falar do regime e tal, né? E a pena final, né? Então ficou em quanto tempo? Ele falou logo no comecinho aqui, ó. Então a pena final, né? Condenando o Caio a 10 anos e 6 meses. Essa é a pena em concreto. 10 anos e 6 meses. Perfeito? Muito bem. 7ª questão. Rito. Qual seria o rito? Pergunto aos senhores, é GCRIM? Não. É algum procedimento especial? Também não. Ordinário ou sumário? O ordinário, porque a pena é maior ou igual a 4 anos. Ação penal. Ação penal, na época do crime, na época aqui do problema, a ação penal era pública condicionada à representação, porque essa era a regra do artigo 225, mas isso foi alterado, tá? Hoje, todos os estupros, todos os crimes contra a dignidade sexual têm pena, tem ação penal pública incondicionada. Pública incondicionada por conta da alteração que nós tivemos lá no artigo 225. Então, a ação é pública incondicionada hoje. Na época do crime era condicionada à representação. E o próximo tópico, dá uma olhada. O próximo tópico é o item 9, que diz lá que se o problema menciona datas, anote. Tem data, sim, e idade do réu, né? Tem idade do réu também, demonstrando que ele era, à época dos fatos, menor de 21 anos. Isso é importante porque isso gera uma atenuante genérica, né? O fato de ser o réu menor de 21 anos pelas datas que foram colocadas. Perfeito, fizemos o raio-x, agora vamos para o esqueleto para buscar as soluções. Dá uma olhadinha na tela. Análise do problema. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução. E qual é a solução aqui, né? O esqueleto. Momento 1. Momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos? Momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença.
o momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado, e o momento 4, que é após o trânsito em julgado, né? Momento 1, 2, 3 ou 4. E aqui ficou patente que estamos no momento 3, porque o Caio foi condenado e essa condenação não transitou em julgado, né? Ele foi condenado e a condenação não transitou em julgado. Portanto, é o momento 3. Sim, é o momento 3, ok? Muito bem. Que é o momento de recurso. Então, peça processual, dependendo do momento processual, você deve utilizar uma espécie de peça processual. E estando pelo réu, no momento 3, a peça é recurso. Recurso. Aí, no caso, apelação, porque se trata de uma condenação, né? No momento 4, 3 é recurso e aí seria uma apelação. De acordo? Tranquilo, né? Porque mostra que ele foi condenado, só pode ser apelação. Uma peça que cai demais, né? Uma das favoritas sempre, né? Muito bem. Uma vez que a gente já sabe qual é a peça, precisamos saber um pouco de competência. Dá uma olhadinha. Descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência e para isso use do seguinte método. Primeiro, verifique para qual instância você se manifestará, né? Nós temos ali a primeira instância, que é a vara, a segunda instância, que é o tribunal, a terceira instância, que são os tribunais superiores, né? Então vejam só, eu disse aos senhores durante todo o curso que todo recurso deve ser interposto na instância que deu a decisão. Quem é que deu a decisão? Foi o juiz na vara, foi o tribunal superior? Foi o juiz na vara, né? O juiz que condenou. Só que na primeira instância você tem mais de um juiz, então você tem que ver para qual juiz que você vai falar. Lembre-se, essa é a segunda etapa, dá uma olhada. Definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Vara do júri, se fosse doloso contra a vida, não é. Vara criminal federal, se o assunto fosse federal. Vara do juizado especial criminal, se fosse GCRIM. Execuções, não é. Então ficou vara criminal mesmo. E no caso, vara criminal de Natal, Rio Grande do Norte. Ok? É para lá que a gente vai mandar. Tese. Definida a peça e competência, é momento de se encontrar a ou as teses. Dentro dessas possibilidades, grife no problema apresentado os pontos discutíveis. E quais são os pontos discutíveis? As opiniões, que podem não refletir a realidade. Consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, né? São as opiniões. E aqui o problema tem a opinião da pessoa mais importante, que é o juiz, né? Ele decidiu de uma forma e nós não somos obrigados, né, a concordar com o juiz. Também temos que ficar atentos aos dados técnicos, porque são colocados no problema nem sempre foram feitos em concordância com a lei. E por isso também são pontos discutíveis. Preferiu-se a competência, na citação o oficial, na sentença o juiz, quando da prisão em flagrante, etc, etc. Né? Bem, senhores, aquilo que eu disse um pouco antes na aula, na minha opinião, formar aqui as teses é muito mais simples quando nós temos um recurso, porque você já teve a decisão do juiz. Então, a gente teria que se basear na decisão do juiz e combater todos os aspectos previstos na decisão do juiz. Ok? Ele condenou a mais de 10 anos, ele considerou várias situações e deixou de considerar outras. Basta que você pegue a decisão do juiz e vá rebatendo em cima delas. Eu coloquei aqui no slide
todas as teses. Vamos dar uma olhadinha. Então vejam só, os pontos a serem explorados. Olha só. Primeiro, o reconhecimento de crime único de estupro. Reconhecimento de crime único de estupro. Sim, ele não foi condenado por 2 estupros. 2 estupros, mas acontece que o estupro, hoje em dia, é um crime que tem um tipo misto alternativo. Caracteriza o estupro se o sujeito praticar uma conjunção carnal e ou praticar atos libidinosos, né? Se for dentro do mesmo contexto, se o sujeito praticar no mesmo contexto atos libidinosos e conjunção carnal, caracterizam um estupro. Se fossem em contextos diferentes, muito bem, mas não. Então, dentro de um mesmo contexto, configura um estupro só. Essa é a ideia. Mesmo, guardadas as devidas proporções, é o mesmo que ocorre no tráfico de drogas, em que o sujeito pode trazer consigo a droga e vender. Seriam 2 tráficos? Não, porque está dentro do mesmo contexto, né? Então, praticou ato libidinoso, praticou conjunção carnal dentro do mesmo contexto, é crime único, sim, e não crime continuado, como o juiz falou, aumentando a pena até pela metade, né? E ficou forte ali a pena. Então você já vai ver que a pena vai diminuindo. Segunda tese. Segunda tese é a aplicação da pena base no mínimo legal. O juiz colocou a pena acima do mínimo, né? Inclusive, ele disse que era um crime que violava ali o direito da mulher e não sei o quê. Ah, não é bem assim, né? A gravidade em abstrato, quem faz é o juiz, o legislador. O legislador já entendeu que aquele é um crime que desrespeita a dignidade sexual, e por isso que o legislador colocou a pena nesse patamar. Não adianta a gente exasperar por ser um crime contra a dignidade. Poxa, mas isso quem já fez foi o legislador, né? Está fora isso. Por isso a pena base tem que ser no mínimo legal, sim. Né? Próximo item. Próximo item C. Reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade. Então, lá no rol de atenuantes genéricas do artigo 65 do CPP, nós vamos encontrar a menoridade, menor de 21 anos, menor de 21 anos é uma atenuante, e também a confissão como atenuante. Ele confessou, o problema diz que ele confessou, como ele confessou, isso tem que ser considerado como atenuante, sem dúvida nenhuma, né? Próximo, dá uma olhada. O próximo é o item D. Em caso de manutenção da condenação, pela prática de 2 crimes de estupro, em continuidade, a redução da fração do aumento do artigo 71 no mínimo legal. Esse é um aspecto interessante, até valeu o ponto aqui, e para você ficar atento. Lembre-se, o juiz pegou e aumentou pela metade. Quanto que ele aumenta por crime continuado? Pode ser de 1/6 até 2/3. Ele aumentou pela metade, ele poderia ter aumentado menos, aumentado de 1/6, né? E o último item aqui que nós colocamos é esse, a aplicação da pena no regime semiaberto. Semiaberto. E daria semiaberto. Ah, mas é crime hediondo, não importa. Os tribunais superiores têm batido bastante no sentido de que o que vale é o artigo 33 do Código Penal, independente se ser crime hediondo ou não, né? Artigo 33. Em termos de estrutura e modelo aqui da apelação, vamos a ela. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Nós temos o endereçamento, o preâmbulo, a narração dos fatos, do direito, a argumentação, fundamentação e do pedido. Começando aqui pela interposição, né, que nós vimos que é para a vara criminal de Natal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Natal, Rio Grande do Norte. Autos, número 3 pontinhos. Na sequência, o preâmbulo, Caio, qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, não se conformando com a sentença que o condenou, interpor recurso de apelação. Nos termos do artigo 5931 do CPP,
Outro sim requer que as razões anexas sejam encaminhadas ao Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E aí você coloca termos em que pede deferimento, local, essa data, 13/11, 13/7 de 2015, advogado OAB 3 pontinhos, ok? Depois nós vamos colocar lá na segunda folha razões de apelação, as partes envolvidas, o apelante que é o Caio, o apelado que é a Justiça Pública e as saudações de praxe, Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, colém da Câmara e do outros julgadores. Abaixo disso, a narração dos fatos, em que nós vamos descrever o histórico. Depois vamos desenvolver todas aquelas teses que eu falei para vocês, e todas elas são de mérito, tá? Não tem divisão aqui. E o pedido seria mais ou menos isso, ó. Dar provimento ao recurso e aí as mesmas teses, do mesmo jeito que a gente colocou, você vai pontuando item a item, ok? Local, aquela mesma data que é 13/7 de 2015, advogado OAB 3 pontinhos. Compreendido? Muito bem. Foi um pouco corrido, só porque foi em termos de revisão. É que eu quero passar para vocês, também em termos de revisão, o exercício 20, para vocês pegarem, porque essa peça é muito importante também do exercício 20. Vou ler com vocês, dá uma olhada. Exercício 20. No dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, 20 anos, ó, já é importante guardar isso, né? Ela tem 20 anos, a data dos fatos. Encontrava-se em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus, Amazonas. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina do local, tendo deixado seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou o notebook da tomada e foi para sua residência. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor. Tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado o seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu a coisa subtraída. As imagens da câmera de segurança foram encaminhadas ao Ministério Público, que denunciou Roberta pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155, caput do Código Penal. O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo. É importante, hein? Destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099/95. Tendo a defesa se insurgiu, hein? Recebida a denúncia, durante a instrução foi ouvida Cláudia, que confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mais que Roberta o subtraíra, somente havendo restituição do bem com a descoberta dos agentes da lei. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório, que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. Roberta, em seu interrogatório, confirma os fatos, mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu e por isso levara-o para casa. Foi juntada a folha de antecedentes criminais da ré, sem qualquer outra anotação.
o laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou seu valor de R$ 3.000, e o CD, com as imagens captadas pela câmera de segurança. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Você, como advogado ou advogada de Roberta, é intimado ou intimada no dia 24 de agosto de 2016, quarta-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado ou advogada de Roberta, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para a interposição. O examinando deve indicar todos os fundamentos e dispositivos, e também dispositivos legais cabíveis. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Bem longo o problema. É um problema que a gente lê, diferente do anterior, que a gente olhou e falou assim, o Caio está perdido. Né? Aqui a gente tem a sensação de que tem várias defesas para Roberta, mas a gente precisa tomar cuidado, não baixar a guarda, achar que é fácil e esquecer detalhes importantes na defesa da Roberta. Para isso, a melhor coisa é listar, fazer um raio-x, o esqueleto, seguindo rigorosamente aqui o nosso script. Vamos lá, dá uma olhada. Análise do problema, raio-x. Quem é o nosso cliente? É a Roberta. Ela é ré ou vítima? Ré. Está presa ou está solta? Solta. Está sendo acusada de que crime, de que infração? Então vejam só, vamos voltar lá para a gente ver que ela foi denunciada, né? O Ministério Público, olha só, foram encaminhados para o Ministério Público, denunciou Roberta pela prática do artigo 155 caput do Código Penal, 155 caput do Código Penal, ok? Essa é a acusação. Então vejam, se é o 155, qual seria a pena em abstrato? De 1 a 4 anos, porque como é o caput, é de 1 a 4 anos de reclusão. Pena em concreto, pena em concreto, pena em concreto não há. A Roberta ainda não foi condenada, e se depender dos senhores, nunca será condenada, né? Rito processual, a primeira pergunta que eu faço é se é GCRIM. Não. Se é algum procedimento especial, também não. E aqui no caso seria o ordinário, porque a pena máxima é de 4 anos, né? Depois a ação penal, que para o crime de o crime de furto é pública incondicionada. E se menciona a data, sim, menciona a data. Essas mais emblemáticas, sem dúvida, a idade da Roberta e também a data que foi intimado, porque está falando para você entrar no último dia do prazo. Então é importante você fazer um calendáriozinho lá no seu rascunho, porque você coloca o último dia direitinho, é só descobrir qual é a peça para depois colocar o último dia do prazo, ok? Muito bem, vamos para o esqueleto. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto, né? Momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual seu cliente está. E temos, a rigor, 4 momentos processuais, que são momento 1, antes do recebimento da denúncia ou queixa, momento 2, após o recebimento da denúncia ou queixa, antes da sentença,
Momento 3, após a sentença antes do trânsito em julgado. Momento 4, após o trânsito em julgado. No caso aqui, estamos no momento 2, após o recebimento da denúncia, o queixe antes da sentença. Bem fácil de ver, né? O problema falou claramente que teve o recebimento da denúncia e depois não teve sentença ainda. Logo, é o momento 2. E eu disse para os senhores lá atrás, se eu estou no momento 2, eu devo lembrar que eu tenho duas peças importantes de defesa no momento 2. A resposta, que vem logo após a citação, e memoriais, que vem antes da sentença, após a instrução, né? Então, esses são os memoriais. Vamos escolher um dos dois, dá uma olhada. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual, né? Estando pelo réu no momento 2, primeiramente veja se é resposta ou é memoriais. No caso, estamos falando de memoriais, né? Passou já muito tempo a época da resposta, já teve a instrução, pessoas foram ouvidas. Se já teve a instrução, nós estamos depois da instrução, antes da sentença, e por isso a nossa peça aqui seria memoriais. Memoriais também é uma favorita, sempre. Ainda que memoriais possa ter caído recentemente, pode repetir. Já vi memoriais e apelação se repetirem, cair 2 vezes seguidas, né? Então, não seria nenhuma surpresa. São as duas principais peças que você deve guardar, porque, sem dúvida nenhuma, elas se alternam. Pode ser outra? Evidente, tem que saber tudo, mas essa tem que ter uma atenção um pouquinho maior, né? Vale lembrar que a memoriais não é a regra. A regra é que as alegações sejam orais, mas por exceção, e as exceções estão no artigo 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único, você poderá entrar com memoriais, né? E sempre fundamentar ou em um ou em outro, ok? Competência, dá uma olhada. Descoberta a peça adequada, sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use o seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Se é para a primeira instância para a vara, se é para a segunda para o tribunal, se é a terceira para o tribunal superior. No caso aqui é a vara, né, pessoal? Lá de Manaus, né, vara criminal, né, não é ele que o processo está correndo, né? Então, uma vez definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Esse furto não é júri, o furto não é vara criminal federal, não é juizado especial, não é execuções, sobrou claramente a vara criminal. E no caso, a vara criminal de Manaus, no Amazonas. Vara criminal de Manaus, no Amazonas. É para lá que você vai mandar memoriais. Tese, várias. Então esse que é o ponto. Por isso que memoriais e apelação são sempre muito favoritos, porque dá para você falar de tudo. Dá para falar da autoria, da materialidade, da pena, de extinção da punibilidade, de nulidade, dá para falar de tudo, né? E aqui tem bastante coisa para falar. Igual eu fiz lá na apelação, eu também listei aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tese. Definida a peça e competência, é o momento de se encontrar a ou as teses. Dentro das possibilidades, grife no problema apresentado todos os pontos discutíveis. E os pontos discutíveis são as opiniões que podem não refletir a realidade. Por exemplo, consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, e também os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei. E por isso também são pontos discutíveis. Preferiu-se a competência na citação oficial, na sentença do juiz, quando da prisão em flagrante foi feito assim ou foi feito assado, ok? Muito bem. Então, olha só, você tem várias teses aqui. A primeira delas é a seguinte, olha só, você tem nulidade dos atos processuais realizados durante a instrução probatória,
tendo em vista que não foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Senhores, muito importante isso, porque um furto tem pena mínima de 1 ano, e de acordo com a Lei 9.099, lá 9.099, no artigo 89, todo crime da Lei 9.099 ou fora da Lei 9.099 que tiver pena mínima de 1 ano tem suspensão do processo. E aqui o juiz não concedeu porque não era G-crime, mas não precisa ser G-crime. Tem que ter pena mínima de 1 ano. É o caso clássico, não concedeu, tem que anular tudo para conceder. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, dá uma olhada, erro de tipo, de acordo com o artigo 20 do Código Penal. Claro, erro de tipo é sempre um assunto que cai demais. Erro de tipo, a Roberta pegou algo achando que era dela própria, poxa, não é? Ela não pegou, ela não tinha deixado o notebook lá carregando, ela foi lá, pegou e levou embora. Só que a coleguinha dela lá, a coleguinha pegou e tirou o dela da tomada e pôs o da colega, né? E levou ela a erro, claro. Então esse é erro de tipo. Ela subtraiu para si ou para outro coisa alheia móvel, mas ela não imaginava que era coisa alheia. Ela achava que era coisa própria, ela achava que era coisa dela mesmo, né? Então tá errado. Próximo ponto. A pena base no mínimo legal, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, igualzinho o problema anterior, né? Tudo favorável. Reconhecimento da atenuante da confissão, né? Ela confessou, ela disse realmente que pegou. Reconhecimento da minoridade relativa, de acordo com o artigo 65, inciso 1, até igualzinho o problema anterior. Consideração do arrependimento posterior do artigo 16. Isso é muito importante. O problema também falou explicitamente sobre isso, né? O artigo 16 diz que nos crimes sem violência ou grave ameaça, que é o caso aqui, se o agente reparar o dano ou restituir a coisa voluntariamente antes do recebimento da denúncia ou queixa, ele terá direito, sim, a uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Voluntariamente reduz a pena. Então, tem que falar nesse sentido aqui também, ok? Próximo tópico é esse, substituição da pena restritiva por restritiva de direito, de acordo com o artigo 44. Então, não é pena de prisão, né? Pelo contrário, é pena restritiva de direitos. Ok? De acordo com o artigo 44 do Código Penal, porque aqueles crimes que tenham pena de até 4 anos, e aqui a pena máxima de 4 anos, né, tem direito à restritiva. E o último item é esse detalhe aqui, regime inicial aberto. De acordo com o artigo 33 do Código Penal, 33, o regime inicial aberto, quando a pena for até 4 anos. Se ela for mais que 4, até 8 é semiaberto, e mais que 8 que seria o fechado. Então tem uma pancada de coisa para falar em favor da Roberta. Compreendido? Muito bem. Vamos para o modelo? Dá uma olhada. Estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma: endereçamento, preâmbulo, narração dos fatos do direito, que é argumentação e fundamentação, e o pedido. Né? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Manaus, Amazonas, autos número 3 pontinhos. Roberta, qualificada nos autos em epígrafe por seu advogado, procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar memoriais, nos termos do artigo 403, parágrafo 3º do CPP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, sem novidade. Na narração dos fatos, você descreve o histórico, o que aconteceu até aqui, e depois você desenvolve as teses, né, todas aquelas que nós mencionamos. Só existe uma nulidade, que é o caso da suspensão condicional do processo. O resto é tudo mérito, ok? Só uma preliminar. E depois disso você vai pedir tudo que você
argumentou, né? Então, que a ação seja julgada improcedente para absolver a ré, nos termos do 386, o sexto do CPP, que é erro de tipo. Anular o processo ab início e considerar suspensão condicional do processo. Ainda para considerar as atenuantes e causa especial de aumento de pena, aplicar o regime inicial aberto, converter a pena de prisão em restritiva de direitos. E a conta aqui é que é 29 de agosto de 2016. Advogado OAB 3 pontinhos. Legal? Muito bem. Também foi um pouco corrido, mas é uma revisão. Esses assuntos vocês já viram, né? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, manda e-mail que nós vamos solucionar, né? Rapidamente, porque estamos chegando perto da prova. Mas, enfim, é uma revisão. Vamos ficando por aqui e na próxima aula é aula final. Não percam, porque sempre na aula final algum toquezinho importante vai ser dado, ok? Um grande abraço, até mais.